Paz de Deus, irmão, eu desejo muito ler essa palavra aqui. Eu vou ler Timóteo, capítulo 4, verso 6. A fidelidade e a diligência no ministério. Esse Timóteo, irmão, ele ocupava o ministério da casa do Senhor, ele cuidava de uma querrilá, ele cuidava de um grupo de pessoas, mas ele era bem moço, bem jovem e praticamente um moço mesmo. Praticamente aqui, não vou afirmar, nem devemos afirmar, mas vamos entender que a lógica da palavra aqui está dizendo que ele era moço, então ele não era casado. E ele tinha recebido uma autoridade do céu, não do homem. Então aqui às vezes ele tinha que repreender velhos, viúvas, falar, ensinar, porque ele tinha ciência da palavra, ele conviveu com Paulo, o apóstolo Paulo ali, então ele teve bastante ensinamento ali, teve posição de mãos ali, então ele estava parte do ministério. Então vamos lá. Aí Paulo começa a falar assim, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como as que te ouvem. Glória a Deus. Aqui essa carta aqui foi mandado para aquela querrilá, vou falar querrilá, para aquelas querrilá, para que todos pudessem respeitar Timóteo por ser moço, para ninguém desprezar o que estava sobre ele. Irmão, e aqui Paulo começa a exortar ele para dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Dizendo para ele não desprezar a mocidade dele, sou moço demais, porque então quem vai me respeitar? Não. Que estava dizendo para ele continuar com o ministério, porque o que chamou ele não foi o homem, foi Deus. Então ele foi elevado para ter aquela porção, irmão. E Timóteo começou a governar aquelas compartes e então Timóteo ele era um homem que colocava em ordem as casas, as famílias viúvas, os mais velhos ali. Ele exortava os mais velhos, mais jovens. Ele exortava, né? Ele ponhava ali aquilo ali em ordem, né? Então ele estava preparado para aquilo, porque a porção que estava nele, ele estava preparado para colocar a casa de Deus em ordem, porque ele recebia cartas e as cartas já estavam escritas como ele devia se comportar.
E, e a gente vamos indo agora para Tiago, para vocês entenderem que eu sou um jovem, também um moço, que agora eu vou pregar a doutrina de Deus aqui agora. E vai queimar, porque vai pegar fogo que eu vou pregar. Tiago 2, capítulo 2, em diante. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, entrar também algum pobre com um sordido no vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, ele disser, assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo, para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrastam nos tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei tropeça em um ponto, só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedeis, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Amados irmãos, aqui Tiago começa a usar uma palavra e dizer para aquela lá que o povo ali não estava tendo a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, não estava seguindo como Jesus Cristo quis. E nós vemos que pessoas têm tradições, têm costumes, têm cultura diferentes umas da outra. Mas o que não sai de dentro da pessoa é quando nós estamos em um ambiente, temos um grupo, isso se chama facção, viu? Um grupo de gente formam conselhos para poder julgar uma alma, olhar para uma alma, para poder apontar, para poder fazer o conselho e levar a algum lugar, para poder trazer alguma coisa contra aquela alma. Tá entendendo? É facção isso. E Paulo muitas vezes falou sobre isso, glória a Jesus Cristo. Então, porque tem pessoas, irmãos, que têm amigos mais próximos, antigos, mas aqui eu já vou antecipar, a casa de Deus não é sua. A casa de oração não foi feita por você. Se você pagasse com seu dinheiro, se você construísse sozinho, se você fizesse tudo sozinho, aí ia ser tu, irmão. Tava no teu nome. Não tá no teu nome, né? Glória a Deus. Vamos lá, então vou continuar pregando aqui. Então, irmão, quando... Aqui diz aqui quando... Aqui nós entendemos que é uma pessoa que talvez eles chegam rico, um homem de presença, né? É um homem conhecido, um homem que tem portes, né? E entra um desconhecido, né? Às vezes assim, meio... E ali, ele senta lá no último banco, fica ali. Ninguém dá nada. Deixa ele lá, dá honra para aquele que tá vindo. Talvez é uma condição, é um ministério, é alguma coisa. E aí o pobrezinho tá lá. Aí o pobrezinho, a pessoa que tá ali, ele começa a se destacar, porque o dom de Deus, o dom de Deus, meus irmãos, ele faz a pessoa brilhar, entendeu?
E quem se incomoda com brilho é trevas. Quem está se incomodando com brilho é trevas. E já vou pregar, se você está se incomodando com o dom, você é trevas. Dentro de você é trevas, porque não há amor em você. E quem não ama está em trevas. Nada vendo ao longe. João falou isso. Então aqui o povo ele sentiu fraqueza nos pobres e honrava os ricos, né? Se um rico ali talvez fizesse alguma coisa, tá tudo bem, meu irmão, tá tudo bem. Nós vamos encobrir isso, ó, tá tudo bem. Mas se um pobre fazia, ó, tá fora, tá fora. Então ali ele fazia juízos de maus pensamentos, julgamento de mau pensamento, juízes de mau pensamentos. E ali Tiago começa a falar: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu que os amam? Então aqui ele falou: irmão, Deus não escolheu os fracos para que fizesse forte, Deus não escolheu os errantes para justificar, Deus não escolheu os pobres para fazer ricos na fé, porque o prazer de Deus é enriquecer o pobre de fé, o prazer de Deus é justificar o pecado, o errante, é o prazer de Deus, o prazer de Deus é salvar e amar aqueles que estão precisando de Deus. E o prazer de Deus maior é abraçar essas almas que estão sendo excluídas, e Deus ele quer levantar essas almas. Porque quem já está exaltado, tem amigo próximo, tem aquilo, ele já não consegue mais pensar em Deus direito, então ele pensa mais, sabe no que? Na posição que ele está infiltrado. Ali ele está inchado, ali ele diz que está se preocupando com a obra ali, mas não, irmão. É uma facção que tem ali, bendito seja Deus. Glória a Deus. Então ali, Paulo ele começa a falar: todavia se cumprirdes conforme as escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, meu irmão, é sem condição nenhuma. Eu amo esse meu irmão. Eu amo ele. Eu amo ele. Quem ama, ama, irmão. Quem ama, ama. Quem não ama, não ama. E eu falo pra você, irmão, que às vezes você, glória a Deus, que faz alguma coisa, sabe, meu irmão? E você tá buscando falhas em alguém e continua. Irmão, tá buscando a fraqueza do teu irmão? Tá buscando onde tá a fraqueza, onde tá o erro, onde tá o problema? Não cansou ainda não? Tá buscando mais? E camanai, eu vou ficar mais controlado. Sabe o que acontece? O Espírito Santo, irmão, ele roga a Deus. Ele roga a Deus e fala: Senhor, eu quero pedir permissão pro Senhor Deus para mim sair um pouco daquela alma, para poder aquela alma sentir o que é fraqueza, para sentir o que é problema. Porque o Espírito Santo ele não habita em templos de blasfêmias, gritarias e vários sentimentos ruins, irmão. Porque o Espírito Santo é o ajudador. Ele é o consolador. E quando você fere uma alma, eu vou pregar, meu irmão. Eu vou pregar aqui, pegar aqui. Quando você fere uma alma, você não precisa falar nada, meu irmão. Kamanai. Mas o que nós vê você lá observando com um olhar de julgamento, fazendo juízo de mau pensamento, aquela alma sente, tá entendendo, irmão? Aquela alma ela vai sair triste. Você não é pai daquela alma, você não criou essa alma, você não fez essa alma. Você conhece os seus filhos, né? Mas Deus ele conhece os seus
Você está mexendo com uma criação que ele criou. O que está dentro daquela alma é o Espírito Santo, que ele clama com gemidos inexprimível. O Espírito Santo, ele sente aquela dor. E ali, da medida que aquela dor vai se prolongando e não passa, o Espírito Santo, ele vai sentindo aquilo, irmão. E ali ele roga o Pai. Ele mesmo roga o Pai. Glória a Deus, nós não precisa falar nada. Glória a Deus. Ele roga o Pai para poder te provar, irmão. Para poder ele sair um pouco de você, para poder entrar outra coisa em você. Entrar um medo, um pavor, uma fraqueza. Tá entendendo? Então aí, porque o Espírito Santo sente nossas dores, gemidos inexprimíveis, irmão. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, irmão. Tá entendendo? A única pessoa que não pode lutar é com o homem. Tá entendendo? E infelizmente tem pessoa que usa isso, irmão. Ele sabe, você sabe. Ele não pode ir contra nós, irmão. A palavra de Deus diz que ele não pode ir contra nós, não pode. Mas o Espírito Santo, irmão, ele pode ir com você. Tá entendendo? E ele pode rogar ao Pai para te provar, porque ele tá dentro de mim. É ele que intercede por mim, tá entendendo? Ele tem cuidado de mim, irmão. E ali você tá matando uma alma. Você não adultera, né, irmão? Mas você mata uma alma. E ali a mesma palavra que diz: aquele que disse não matarás, não matarás, também disse não adulterarás. Aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Mas se tu cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor. Do mesmo modo, irmão, quando você mata uma alma, não cansou ainda não, ainda vai fazer juízo de maus pensamentos, vai buscar ainda mais ainda? Vai buscar? Tá buscando ainda? O que você quer com isso? Onde você vai levar isso, irmão? Pra quem? Eu tô dizendo pra você que eu sinto Deus muito na minha alma, irmão. E eu não tenho vergonha de se expressar minhas fraquezas, não. Eu revelo meus erros, irmão. E Deus sabe muito bem da minha integridade. Camanaço aqui andar, e eu não venho aproveitar da minha sinceridade, da minha humildade com Deus, de confessar. O meu zelo não é fraqueza, não. Não é pedido de perdão quando eu confesso, não. Não tô pedindo perdão pra ninguém, não. Não venha aproveitar, não, meu irmão. Porque Deus, ele é juiz dessas coisinhas mínimas, meu irmão. Porque se eu clamar ao Pai, meu irmão, Deus vai provar vocês, viu? Deus vai provar, irmão, porque eu tô na defensiva, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu tô congregando, eu tô buscando a palavra, eu não tô mostrando, não tô fraqueza aqui não, meu irmão. Eu não tenho medo de vocês. Vocês não estão entendendo a autoridade que tá sobre mim. O cabeça que tá sobre mim, Deus que é o cabeça. Vocês não sabem do direito que eu tenho, que eu sei o direito da palavra. Eu sei dos direitos, meus irmãos, eu sei dos direitos da palavra, eu sei aqui, irmão. E ainda eu não vou pedir para Deus provar a vocês que eu não quero fazer isso. Tá vendo, Senhor? Sabe por quê, meu irmão? Ainda eu não vou fazer isso porque Deus sabe que eu não tenho coração para isso. Tá entendendo? Eu tenho temor de pedir isso para Deus. Tá entendendo? Porque se eu pedir, eu sei que eu tenho falha também, Deus vai requerer de mim. Tá entendendo? Então você que tá aí, eu não peço, mas o Espírito Santo que tá em mim pede para Deus, irmão. Porque ele exprime ali meus pequenos sentimentos, a qual eu não consigo expressar para Deus, ele expressa, irmão. Tá entendendo, filho? Seja mais humilde, para de buscar acepção de pessoa, para de fazer juízo de maus pensamentos. Para de querer resolver tudo na igreja, que não tem nada para resolver, tá tudo certo. Isso tá trazendo estranheza, isso tá trazendo difamação, isso tá trazendo morte espiritual. E eu não vou morrer. Vai cair na tua descendência, meu irmão. Porque se Deus provar, Deus lançar uma sentença, essa sentença descer para alguém, vai cair. Se não cair para você, vai cair para tua descendência.
pros teus filhos. Eita, recebe, irmão. E quando tu vê teu filho aí andando errado, tá entendendo? Sendo envergonha, porque Deus é assim. Tá entendendo? Quando tu vê, aí tu vai lembrar. Vamos ser mais piedosos, irmão. Vamos ser, né? Porque Deus é Deus, irmão. Tá entendendo? Sabe por quê? Mas como vai cair no meu filho? Não, sabe por que vai cair? Porque teu filho concorda com você. Ele vai se tornar igual a você. Ele sabe do que tá acontecendo. Tá entendendo? E aí vai cair sobre ele. Tá entendendo? Você tem filho, não tem? E você tá mexendo com o filho de Deus. Deus, ele sabe. Esse atrevido tá mexendo com meu filho que tá querendo arrependimento. Tá ali sentindo minha presença. Que meu filho quer uma benção. Que o meu filho quer ser honrado. E esses homens atrevidos querem desonrar meu filho. Eu vou mostrar pra ele o que é dor. Deus pega teu filho. Deus coloca ele no mundo. E ali todo mundo faz o que quer com ele. Kamanaia. Kiataio. É palavra de juízo, irmão. É palavra de juízo, sentença, viu? Se tu não mudar as suas características, Deus vai fazer.